Vamos conhecer o Marrocos de trem? Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, a fundadora do Acordei Quero Viajar, da agência de viagens Acordei Expedições. Eu acordei no Marrocos, viajantes, ó, estou num trem, saindo de Tanger para Fez. Eu estou no Marrocos para estudar o destino. Minha agência de viagens é especializada em roteiros de história, conhecimento, focado no turismo premium. Nós sempre temos especialistas nas nossas expedições e para roteiros personalizados, tudo é feito no detalhe. Quando eu vou para um país estudar o destino, né, eu gosto de explorar absolutamente tudo e sem nenhum tipo de viés. Porque assim eu consigo ter conhecimento suficiente para poder trazer para vocês o que é melhor de acordo com o perfil de cada viajante. E olha só, quem achou que no Marrocos a gente poderia viajar trem de alta velocidade? E aqui estou eu. Nós compramos a primeira classe. E olha só, eu achei super confortável. A gente consegue subir e abaixar. E tem uma sala VIP também, que antes do embarque nós podemos utilizar. Quando eu comecei a desenvolver o roteiro inicial aqui para o Marrocos, eu não conseguia entender porque que a maioria, né, era tudo feito por terra. Altos deslocamentos de carro, horas e horas na estrada, e eu confesso que eu não sou muito fã disso. Então, as alternativas, né, para que a gente tenha um roteiro mais equilibrado, realmente é a parte de trens e o aéreo. É muito importante dizer que tanto a parte de trem e aérea, assim, é limitada, tá? Não é em todo o país. Então, desenvolver um roteiro para o Marrocos não é simples, viajantes. Além do que, em extensão territorial, é um país bem grande. Então, entender cada região e o que você deseja visitar é muito importante antes de desenvolver um roteiro aqui para o país. E é esse exatamente o meu papel. Então, se você quiser desenvolver seu roteiro para o Marrocos com a gente, fala comigo, fala com a minha equipe e fica ligado nas nossas próximas expedições. Aqui embaixo na descrição tem todos os nossos contatos. E sem esquecer, nós temos expedições, somos especialistas em Egito, Turquia, Jordânia, Itália, Grécia. Vou deixar também aqui embaixo o nosso site para você conferir tudinho. Pegamos o segundo trem para Fez. Esse não é tão bonito quanto o outro, mas eu achei super ok, porque é tipo como se fosse cabines, né? Em cada cabine tem 6 seats, assentos. E eu achei ok. Chegamos em Fez, na estação de trem, super bem organizada a estação aqui, e viram a importância que é de eu fazer esses tours antes de desenvolver roteiros para um país. O primeiro trem foi incrível, lindo, maravilhoso. O segundo trem eu já não indicaria para todo mundo. Então sempre tenha uma agência para poder te orientar. Chegamos no nosso Riad Fez. Esse será o nosso quarto durante as 3 noites que nós ficaremos aqui em Fez. Gente, eu já tô encantada por esse Riad, que é um tipo de acomodação muito específico aqui do Marrocos. Quando eu fui procurar esse Riad, eu procurei a dedo, né? É uma acomodação que faz parte da Hilla Chateau, uma associação de hotéis que eu amo. Esse Riad em especial fica numa localização maravilhosa dentro da Medina. E, gente, olha os detalhes.
Olha esse banheiro. Lindo, 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 lindo. Amenities sustentáveis que amamos e super cheiroso. Estamos no último andar do nosso hotel. Olha que lindo, gente. E aqui tem um rooftop. Agora é o horário da reza. Vocês devem estar ouvindo aí no fundinho. Olha esse lugar aqui. É tipo um espaço de leitura. Um cheiro maravilhoso. Essa é a piscina que fica dentro do spa, gente. Vários tratamentos, inclusive o hammam, que eles dizem hammam marroquino, e a academia para aqueles que gostam. Pois estou realizando um sonho hoje, conhecendo o sítio arqueológico mais bem preservado aqui no Marrocos, Volubilis. Foi uma cidade romana. Imagina que essa cidade aqui, ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E todo esse sítio arqueológico tem mais ou menos 40 hectares. Imagina! Estou fazendo um tour guiado, né? Porque imagina, vir aqui nessas ruínas sem um guia não faz o menor sentido. E essa região aqui é a região de casas. Estão vendo a estrutura? Que demais! E ali tem algumas casas com mosaicos preservados. Os romanos foram pioneiros em várias coisas. E uma das coisas que eles desenvolveram muito bem foi o sistema de aqueduto. E aqui nessa cidade também temos esse aqueduto. Podem ver isso aqui? Eles faziam óleo de oliva aqui. Essa região é muito conhecida por conta do azeite. Agora estamos na principal avenida. Os romanos adoravam essa estrutura aqui, do ladinho aqui. Imagina que tinha um monte de lojas. Estão vendo a Medusa aqui, gente? A Medusa está conectada com o nome, né? Atlas Mountain, que é a principal cadeia de montanhas aqui, né? Dizem que essa cadeia surgiu por conta dela. Os habitantes de Volubilis amavam a cultura helenística grega, por isso que a gente consegue encontrar vários resquícios gregos aqui. E também amavam muito mitologia, então tem mitologia grega e mitologia romana por todos os lados. Uma outra curiosidade é que os romanos traziam mármore de Carrara para cá e construíram vários monumentos aqui com esse mármore. E muitos desses monumentos não estão mais aqui porque futuramente eles tiraram, né, essas pedras, tanto o mármore quanto o calcário, para construir alguns mausoléus e prédio em Meknes, que foi uma das capitais imperiais do Marrocos. Chegamos, ó, na Ágora, ou se você preferir no foro, onde os negócios eram feitos, gente, onde a vida acontecia, a vida social.
Chegamos em Meknes, viajantes. Meknes também é uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco e ela foi fundada no século X, viajantes. A cidade é totalmente cercada por uma muralha de cerca de 40 quilômetros que foi construída há mais de 350 anos, imagina. A riqueza arquitetônica dessa cidade é muito singular. Dentro da mesquita, olha só, essas decorações são 4 cores que simbolizam as 4 cidades imperiais, gente. Do mausoléu, o mausoléu fica ali. Isso aqui foi tudo trazido, ó, da cidade de Volubilis que nós visitamos. Para vocês entenderem, esse aqui é um mausoléu, gente. Moulay Ismail é o nome dele. Aquele lugar que vocês viram era a mesquita, né? Então eles primeiro rezam aqui e depois entram na mesquita para concluir as orações. Vejam isso que interessante. Em cima está escrito em árabe, embaixo em berbere. Esses 2 idiomas são ensinados na escola. O sultão Moulay Ismail, que a gente visitou o mausoléu dele, por exemplo, ele gostava muito da corte francesa. Ele admirava. Então ele decidiu fazer a maioria dos prédios aqui da cidade de Meknes com o estilo europeu inspirado na arquitetura francesa. Lembrando, viajantes, que o Marrocos foi colonizado pelos franceses, também teve uma parte colonizada pela Espanha, então tem uma vasta história. A maioria das cidades imperiais, Meknes tem uma estrutura, né? Então, formada por 3 principais regiões, que é a Medina, onde a maioria da população mora, essa praça aqui, que é a El Heidin, que é a principal, estão vendo? E também a zona imperial, onde o povo rico, os nobres moram. Mais azeitona, gente, ó, todas as azeitonas do planeta estão aqui. Balehir, bom dia em árabe. Estamos em Fez, na Medina, tá vendo? Uma coisa super importante, na Medina não tem só mercados e lojas. Tem também casas das pessoas, que são muito, muito, muito típicas e existem há muitos anos. De manhãzinha só tem locais aqui na Medina, principalmente as pessoas que trabalham aqui, né? E tá tudo fechado. São 9h30 da manhã e ainda tá tudo fechado. Uma coisa legal para você que não gosta de acordar cedo é que aqui no Marrocos geralmente os passeios saem a partir das 9. Que se você for comparar com o Egito, por exemplo, gente do céu, é uma maravilha, porque no Egito as coisas acontecem bem mais cedo. Aliás, nós somos especialistas em Egito, vou deixar aqui também as nossas próximas expedições. Digo pra vocês que meu corpo vibra quando eu conheço as coisas. E esse lugar aqui, que é tipo de uma madraça, antiga escola, um anexo de uma universidade, podemos dizer assim, que antigamente eles estudavam várias coisas, hoje eles estudam teologia. Aqui a gente consegue entender um pouco sobre as origens, né? Principalmente da arte, onde nós temos essa quantidade de informações aqui, né? Que é uma mistura de arte islâmica com arte amazir, que virou arte moura, né? E traz essa belezura aqui no meio da Medina de Fez. E do lado aqui da entrada, onde os muçulmanos se banham, limpam o corpo, né? Antes de entrar na parte que seria tipo uma mesquita. Aqui nós temos
né, a direção da Meca, sempre mostrada nessa forma arredondada, que é para reza ecoar, né, que faz um eco. Olha onde a gente veio parar, num café super tradicional. Mais de 80 diferentes tipos de planta, gente. É um lugar super tradicional, gente. Olha só que gracinha. Super simples também. E que os locais vêm tomar café aqui. Gente, é 8, tá? Não é 80, não falei errado. Olha aqui. Saúde. Bachelor degree linguistics and master Cheiroso e muito gostoso. Para vocês entenderem um pouco, aqui no Marrocos eles são muçulmanos e os muçulmanos têm 2 feriados muito importantes. Um desses feriados é o feriado do Cordeiro, onde eles matam o cordeiro para celebrar, né, várias coisas. E aí eles pegam as peles desses animais e trazem, né, para a indústria de tecidos. Eu perguntei para o nosso guia como é que funciona essa questão, né, desses pigmentos poluírem o ambiente, porque a gente está falando aqui, né, de um processo que pode poluir a natureza. E ele me falou assim que a maioria desses processos são todos naturais e eles usam pidgin-poo, cocô de pombo e calcário. Segundo o cara aqui, esse é o primeiro passo, né, onde eles colocam nesses lugares aqui tanto o calcário quanto o cocô de pombo para tirar a acidez da pele. Depois passa por um processo de lavagem e depois ali de limpeza. E lá dentro é onde eles vão costurar, né, e fazer a coloração. Olha só, gente, essas... Meu Deus! Essas ruas... Fez tem aproximadamente 2 milhões de pessoas e aqui na Medina vive aproximadamente 400 mil pessoas. Estamos em frente à Universidade de Karawi. É porque a gente não tem esse tipo de som no português, gente. Não podemos entrar, infelizmente, porque as aulas estão acontecendo. Mas essa história é muito interessante. É tida como uma das universidades mais antigas do mundo, né? Fundada em 859, século IX, por Fátima al-Fahiria. Acho que é assim que fala. Ela é da Tunísia, da cidade de Courã. Temos vídeo aqui no Acordei também da Tunísia. Visitamos Courã. Vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Imagina que esse lugar aqui é um dos mais antigos aqui da Medina, século XIII, e aqui era um manicômio, viajando. Ui! Aqui do lado de fora ele fala um pouquinho sobre esse hospital. Chegamos em um lugar super interessante, que era aqueles antigos hotéis, antigas pensões que recebiam pessoas que estavam, né, nas suas rotas comerciais. E na parte de baixo era o mercado e na de cima a pensão, né? Olha que legal, ele tá falando que eles usam os fios, ó, da babosa, gente. E o nosso almoço vai ser de entradinhas hoje. Esse daqui é um bolinho com cogumelo, baba ganoush. Esse aqui é tipo de um mexido de lentilhas, frango frito
e omelete. E sem esquecer, ó, desse suco de caqui, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é muito bom, gente. Assim como em Meknes, Fez também é uma cidade murada, na verdade Medina, né? A parte da Medina é toda murada, né? E são infinitos portões, gente. Fez foi a primeira capital aqui do Marrocos, depois que mudou para Rabat. E atualmente são 4 cidades consideradas cidades imperiais, né? Fez, Rabat, Meknes e Marrakech. E esse aqui é o famoso Blue Gate, uma das principais entradas aqui da Medina. Essa aqui é a entrada do nosso hotel, chiquérrimo, maravilhoso, gente, que era um antigo palácio. Aliás, as acomodações aqui, elas se dividem em várias categorias, né? No Marrocos, eu digo. Primeiro é palácio, depois é o Riad, que tem jardim, tem piscina, depois é o Dar, que é menor que o Riad. Depois tem apartamento e um outro que eu esqueci o nome. Duira, com W, é Duira. E espero que vocês tenham gostado da nossa jornada aqui em Fez, no Marrocos. Foi um super prazer compartilhar essa viagem com vocês. E agora eu sigo para uma outra cidade, que também vamos ter vídeos aqui no YouTube. E já sabe, né? Se vier para cá, fala comigo, fala com a minha equipe, que vai ser um super prazer realizar seu sonho. Um beijo e até a próxima!